ICP, defesa da fé. Pastor Antônio Fonseca. Olá, você que gosta, que quer aprender a palavra de Deus, você que já é nosso aluno, não se esqueça, agora nós temos DVDs específicos, um para cada matéria. Módulo 1 são 4, Teologia Sistemática 1, Bibliologia 1, Geografia Bíblica e Português Instrumental. Cada módulo, 4 DVDs, portanto, no básico, são 20 DVDs. Um DVD para cada matéria. Quando você fizer o seu pedido, já peça com esse material didático. Você deve assistir o DVD, ler o ponto, ler, reler, assista novamente, enfim. Quando você passou por esse processo, é só ir para o questionário que você não terá nenhuma dificuldade para resolver as atividades, ok? Mas vamos trabalhar. Nós estamos no capítulo 4 e tratando da a revelação de Deus. Nós já vimos os argumentos contrários à existência de Deus, nós já vimos os argumentos que defendem a existência de Deus, mas agora a revelação de Deus nós vamos observar por meio da sua palavra. Sempre na aula de teologia sistemática, nas demais também, sempre é importante que você tenha uma Bíblia. Depois de assistir a aula, pegue a Bíblia e confira os textos, anote o que aparece na sua tela, anote onde ele está registrado. Depois você vai na sua Bíblia. Dessa forma você vai conferir e aprender a manusear bem a palavra de Deus, ok? Então observe esse texto aí na sua tela. O Salmo 9:1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Veja, esse texto está mostrando o que? A revelação de Deus por meio da natureza, observando as estrelas, observando o céu, o planeta, enfim, por meio da nossa visão, do tato, nós sentimos, nós percebemos a revelação de Deus, a manifestação da glória de Deus. Todo ser humano tem acesso a essa manifestação, observando a criação, observando a natureza. Por quê? Porque tudo que foi feito mostra a glória de Deus. Mas vamos para um outro texto. Observe aí na sua tela. Está em Romanos capítulo 3, versos 1 e 2. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Olha que pergunta interessante. Muita em toda maneira. Por quê? Primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Veja que interessante. Nós já aprendemos que Deus escolheu Israel para 3 coisas. Sabia disso? Deus escolhe Israel primeiro para mostrar a sua glória. Quando nós estudamos e quando nós lemos Êxodo, quando nós assistimos o filme, até que eu recomendei para vocês de Moisés, você vai ver a manifestação de Deus ali, quando ele retira o povo do Egito. Deus escolheu Israel também para entregar no mundo a Bíblia. A Bíblia também é a revelação de Deus. E Deus escolhe Israel também para entregar o Salvador, o Messias, Jesus. Olha aí na sua tela mais um texto onde nós vemos a revelação de Deus. Amós, profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Diz assim o texto: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Nós vemos a revelação de Deus também por meio dos profetas, da Bíblia como um todo, não é? Porque a Bíblia é um livro profético. Então, quando eu leio a palavra de Deus, eu vejo a revelação de Deus, e Deus revela coisas aos seus profetas. Então, vemos a revelação de Deus por meio dos profetas, por meio da palavra, por meio da Bíblia como um todo. Mas tem mais. Observe aí na sua tela o próximo texto. Está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Por meio da fé, nós vemos também
a revelação de Deus. Porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Então, são muitas as formas de nós percebermos, de nós sentirmos, de nós termos um contato com o nosso Criador, porque Ele se revela. Deus é um Deus de revelação, e por meio da fé, que este é um aspecto forte do cristão, a fé. A fé também é um meio da revelação de Deus, é um instrumento importante para sentir Deus, não é? Por meio da fé. E precisa da fé, é fundamental que tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agora nós vamos começar a entrar já em conceitos mais profundos sobre Deus na matéria Teologia Sistemática 1. Não sai daí não, porque tem mais aula ainda hoje.